Imagine que você está no grupo de cinema da sua escola. Agora imagine que por você ter uma câmera, uma garota chega e te faz um pedido um pouco diferente. É isso que nós vamos ver no volume 1 de DevTube. Se você não quiser conhecer um site bizarro, para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam desse vídeo, também se quiser compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Eu também vou deixar na descrição o link da Bruno Mangás, é graças a ela que eu tô conseguindo trazer esses mangás importados que não são publicados aqui no Brasil. Então vá conhecer a loja que você vai dar uma força absurda aqui pro canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista, o Mattia. O Mattia ele faz parte do grupo de cinema ali da escola e eles estão meio que debatendo sobre como eles vão fazer o próximo filme deles. Acontece que enquanto eles estão nesse debate, uma garota fala que uma garota de outra turma tá querendo falar com o Mattia. O Mattia sai da sala e ele encontra com a Mai. E a Mai ela pede um favor para ele. Como ele é o cinegrafista daquela turma, ela pede para ele gravar ela durante o dia da escola dela. Ela não deixa tão claro por que ela quer que ele faça isso, só que ela comenta que se ele fizer isso, ela vai explicar o motivo depois. Ele então vai e grava ela durante toda a aula de natação dela, ela olha, fala que ele é sim um bom cameraman, e ela fala que ele vai ter que fazer isso por mais 2 dias. E que com esse vídeo que ela viu, ele tá aprovado para esse serviço. O bizarro é que ela fala que a partir do segundo dia, ela não quer que ele pare nunca de filmar ela. Quer que literalmente grave ela 24 horas por dia. E de fato ele faz isso. Quando ela vai pra escola, ele tá gravando. Quando ela tá na aula de natação, ele tá gravando. Quando ela tá na sala, ele tá gravando. Até quando ela vai no banheiro, ele tá gravando ela também. Ele então vai até a casa dela, onde ela vai dormir, e ainda assim, enquanto ela dorme, ele continua gravando. No outro dia, ela até agradece ele por estar tão focado assim nesse trabalho dela, sem nem entender exatamente por que ele está fazendo aquilo. Só que no terceiro dia, ela revela que é para ele gravar o encontro dela com o garoto. E nós descobrimos que aquele garoto fazia bullying com o Mattia no passado. Aquele homem fica lá com a Mai e tal, ele dá até meio que umas indiretas, umas provocadas no Mattia. Até quando eles vão numa espécie de depósito abandonado, onde a Mai fala que eles vão dormir juntos. E é pro Mattia gravar isso também. Acontece que durante essa brincadeira, ela acaba acertando aquele garoto com uma barra de ferro na cabeça. E ela espanca ele até matar aquele garoto. O Mattia ele não entende o que está acontecendo, só que de alguma maneira a gente percebe que ele ficou um pouco empolgado com tudo que está acontecendo. Ela então beija ele e agradece por ele ter feito um trabalho magistral. E ela até comenta o quão linda deve ter ficado essa filmagem. No outro dia o Mattia ele acorda no meio da sala ali de cinema, ele até acredita que foi tudo um pesadelo. Acontece que uma das alunas ali fala que ele tá bastante estranho desde o dia em que a Mai foi falar com ele, então ela pergunta se aconteceu alguma coisa entre os dois. Acontece que quando o Mattia ele tá um pouco confuso, ele não sabe direito o que falar, a Mai chama ele para um canto para eles conversarem, então ele vai para lá. Ela leva ele até um canto e entrega um pacote cheio de dinheiro para ele. Ele pensa que ela tá fazendo isso para meio que comprar o silêncio dele, só que ela fala que isso não tem nada a ver. Isso daí é só o pagamento por eles terem ficado no topo. O Mattia ele não entende o que ela tá falando com esse negócio de ficar no topo, como que ela vai fazer para esconder o corpo, essas coisas. Só que ela fala que ele não precisa se preocupar com isso, porque outra pessoa já levou a culpa por isso. E mais tarde, o Mattia percebe que de fato o homem foi incriminado pelo crime, sendo que ele não tinha nada a ver com aquela história. O Mattia ele fica completamente desesperado, pensando que talvez o cara tenha, para proteger ela, assumido a culpa. Só que ela fala que não é isso. Ele só foi acusado pela morte daquele cara porque ele não conseguiu espectadores o suficiente. É nesse momento que o Mattia pergunta por que ela escolheu logo ele para fazer esse trabalho, sendo que tem pessoas mais competentes do que ele por aí. Ela fala que, embora isso seja verdade, ela percebeu que no momento que ela cometeu aquele assassinato, o Mattia ficou um pouco empolgado com aquela situação, então no fundo ela sabe que ele é exatamente igual a ela. E ela fala que vai precisar do Mattia para fazer um outro trabalho. Só que o Mattia dessa vez ele se recusa, ele não quer mais participar disso, porque desde esse incidente com esse aluno, ele não consegue nem mesmo dormir, que ele tá tendo pesadelos com esse cara. O problema é que ela fala que uma vez que você entra nesse mundo, você não pode mais sair. E ela até comenta que dessa vez ele não vai ter que gravar mais. Ele vai ter que gravar a presidente do grupo de cinema dele.
E isso porque daqui a 5 dias ela vai acabar se matando. Mesmo sem levar em consideração o que a Mai estava falando, porque ela não bate muito bem na cabeça, ele decide chegar na diretora ali do grupo e pedir para gravar ela durante esses dias que vão ter aí, que vão se passar. E ele dá uma desculpa falando que é porque ele quer trabalhar como um homem que grava documentários, por isso que ele quer ter essa experiência. Ela fica um pouco relutante, só que já que é o sonho dele, ela acaba aceitando. E ela até acha um pouco irônico ele vir com essa ideia agora, porque durante esse tempo que vai ser agora, essa semana, ela vai com o grupo de cinema pra praia, então ela acha conveniente demais ele ter essa ideia agora. Mesmo com essa coincidência, ele acaba indo com ela permite que ele grave ela, e vai de fato ele, a presidente, outros alunos ali do grupo, e até mesmo a Mai vai junto. E ela fala que só chamou a Mai porque elas não tinham integrante suficiente para esse documentário que ele quer fazer. Eles vão pra praia, se divertem, um típico, né, episódio de praia de anime, mas como a gente tá aqui pela história, isso daí não é tão relevante. O Matia e a Mai começam a debater enquanto todo mundo tá ali conversando, falando que não parece que a diretora vai tirar a própria vida, porque ela tá feliz demais pra ter esse tipo de pensamento. Só que ela fala que as pessoas são assim, eles não demonstram que realmente estão sentindo. E tanto isso é verdade, porque se você olhar pra Mai, você nunca diria que ela é uma assassina. Mais tarde ele continua gravando a diretora, ela até vai lá para uma fonte termal e ele vai junto para gravar ela. E é quando a diretora pergunta o real motivo dele estar querendo gravar ela, porque essa ideia dele querer gravar um documentário não colou muito bem, ela sabe que tem outro motivo por trás. Ele então abre o jogo, fala que ele recebeu uma informação de que ela iria se matar em 5 dias. De início ela dá risada, acha que ele tá zoando com a cara dela e tal, só que ele fala que de fato ele tá bastante preocupada com ela. A diretora fala que a vida dela nunca foi uma vida tão fácil assim, ela sempre teve vários problemas, só que ela nunca pensaria em tirar a própria vida, então é pra ele ficar despreocupado. Aliás, ela fala que tem um único motivo que ainda mantém ela viva, e que se esse motivo for ameaçado, ela fará de tudo para proteger isso. Pensando um pouco nas palavras da diretora, o Matia acredita que ela tá apaixonada por um dos garotos ali. E quando ele tá pensando nos garotos que estão ali com eles, qual poderia ser o interesse romântico da diretora, ele percebe que um dos garotos sumiu. Um tempo depois ele encontra esse garoto morto numa floresta ali, e o Matia continua filmando, só que a diretora fala que uma pessoa morreu, não é pra ele fotografar ou gravar uma coisa dessa. Um tempo depois eles estão abalados ainda com isso, eles até ficam felizes, porque como o Matia estava gravando toda a viagem, eles tiveram um álibi para meio que livrar todo mundo assim de serem acusados por assassinato. Acontece que depois disso ela não quer mais que o Matia grave, porque isso já meio que acabou com o clima da viagem deles. Só que quando ele decide parar de gravar, a Mai aparece e fala que ele vai continuar gravando sim. As duas então começam a meio que competir para ficar com ele, até que a Mai fala para deixar ele decidir. E quando o Matia tá tendendo a ir pra Mai, a diretora sussurra alguma coisa no ouvido dele, e ele acaba ficando do lado da diretora. A diretora então leva o Matia até um lugar afastado e ele pergunta se ela sabe o que ela tá falando. E é quando ela fala que sim, ela acredita que foi a Mai que matou aquele garoto. Ela mostra que no celular dele eles encontraram alguém ameaçando ele, falando que se ele não tirasse a própria vida, ela ia matar um por um. Então a única que seria doente a esse ponto seria a Mai de fazer isso. Enquanto Matima e a diretora estão debatendo sobre isso, ela escuta alguém gritando no meio da floresta. Quando eles chegam lá, eles percebem que mais 2 do membro de filmagem de cinematografia ali da escola dele também acabaram morrendo. Então, se isso de fato for verdade, eles teriam que tomar uma atitude bastante brusca, eles teriam que matar a Mai. Só que o Matia, ele acha isso bastante extremo, ele acaba pensando que isso é tudo um plano da Mai desde o início, fazer essas coisas bizarras acontecerem, esses assassinatos, pra abalar a diretora psicologicamente, pra ela acabar se matando. Então, já que eles são do grupo de cinema, por que eles não falsificam uma tentativa da diretora tirar a própria vida? Só que a diretora fala que a Mai é esperta, ela não vai cair nesse truque, e que se prender ela não resolveria o problema, eles teriam que matar ela de fato. Um tempo depois, o Matia tá no aposento dele lá pensando sobre isso e ele fala, pô, de fato, a Mai já matou uma pessoa, então não seria nenhuma surpresa se ela fizesse isso de novo. Só que ao mesmo tempo, ele acha que tem alguma coisa muito estranha ali acontecendo, alguma coisa não tá batendo. E pra piorar a situação, a Mai liga pra ele naquela noite falando que de todos ali, ela é a única que conhece ele, então é pra ele confiar nela mais uma vez.
Nessa ligação, a Mai também fala que tudo isso que está acontecendo é por causa do DevTube. Ele não sabe o que é o DevTube, ninguém nunca nem comentou sobre ele, o que é esse site, só que ela fala que é um site um pouco obscuro que tem na internet. E com isso o Matia fica mais paranoico ainda, porque ele não sabe em quem confiar mais. Depois disso ele sai do banho e volta para se encontrar com a diretora, e é quando a diretora chega desesperada falando que a Mai capturou os outros 3 integrantes e que ela não só espancou eles, como ela também abusou de uma das garotas que está ali. Tanto o Matia como a diretora eles começam a debater sobre o que eles podem fazer, só que a diretora não quer perder tempo pensando, porque se eles demorarem muito, outras pessoas vão acabar morrendo. Então, já que a Matia quer que a diretora tire a própria vida, eles decidem bolar um plano. Na manhã seguinte eles vão até o terraço da escola, ela pula aquela grade de proteção, e a ideia é ele atrair ela pra lá, e quando ela for gravar a diretora pra tirar a própria vida, o Matia atacar ela e matar a Mai de uma vez ali. Acontece que de fato eles fazem isso, o Matia acaba traindo ela até lá. Acontece que quando ela tá gravando a diretora falando pra ela pular e terminar com tudo isso, aquela garota que tava presa naquela fotografia conseguiu se soltar e conseguiu atacar a Mai. A Mai ela consegue jogar aquela garota pra longe, batendo na cerca. Acontece que com a movimentação da cerca, a diretora acaba caindo daquele terraço. Enquanto o Matia fica completamente desesperado, porque de fato a diretora acabou morrendo, tirando a própria vida meio que sem querer, a Mai tá feliz porque ela gravou, ficou muito bom e tal, sei lá o que. E o Matia nesse momento, ele surta, então ele pega aquele bastão de beisebol que ele tava e ele espanca a Mai até ela morrer. Acontece que quando ele faz isso, alguém fala corta. E é quando o Matia percebe que tudo que estava acontecendo ali, as fotos, esses homicídios, era tudo um plano daquelas pessoas ali. E eles falam que infelizmente é desse jeito que o DevTube funciona. E é dessa maneira que acabou o volume 1 de DevTube. A história de DevTube ela é muito intrigante. Todo esse ar de mistério que ele levanta, todo esse ar de desconfiança, de paranoia, de surto, de loucura que ele passa, é algo que te contagia conforme você vai lendo o mangá. Porque você percebe, pô, beleza, a Mai, ela de fato é uma mulher muito insana, ela matou uma pessoa friamente como se não fosse nada pra ela, e depois agiu como se nada tivesse acontecido. Por outro lado, o Matia ele também não é esse cara 100% assim, inocente, porque embora ele queira ajudar todo mundo, ele fala que é errado o que ela fez, você percebe que ele ficou de fato assim empolgado com tudo que tá acontecendo. Então é como se ele tivesse uma dualidade ali. Ele tem uma coisa que ele gosta desse lado mais emocionante, mais gore, mais violento, só que ao mesmo tempo ele tenta reprimir esse sentimento. E por outro lado também tem esse esquema do DevTube. O que é esse DevTube? Ao que dá a entender é uma espécie de Deep Web, site na Deep Web, onde eles colocam esses vídeos de snuff, que é tipo de pessoas morrendo real, que de fato é uma coisa bizarra, mas essa porcaria existe. E tem uma espécie de competitividade, saca? Tipo, eu já li bastante do mangá, então eu sei mais ou menos como que funciona. Só que como eu tô falando do volume 1, eu não vou falar tanto assim sobre isso, mas é algo que é bastante assim interessante. Você vê como esse mundo é algo bastante assim sujo nesse mangá. Esse mangá, basicamente, ele fala, puxando de uma crítica social agora, ele fala sobre o quão podre é o mundo das redes sociais. Não importa se pessoas te prejudicam ou não, você tendo visualização, você ganhando dinheiro, é isso que importa. Quantas vezes nós não vemos pessoas sendo prejudicadas e fatalidades acontecendo? A mais recente que teve agora envolvendo isso, que não sai da minha cabeça desde que aconteceu, foi a fatalidade que aconteceu com a Jéssica por conta da fake news da Choquei. É uma coisa bizarra que você para e você vê que de fato isso acontece. Então se você pegar esse ar da crítica social, de fato, você fala, pô mano, as pessoas não têm pudor quando elas entram na internet. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Esse mangá, como eu falei, ele não é publicado aqui no Brasil, você só acha ele importado. E assim como o mangá de Pumpkin Night, do Kichikujima, por conta do gore, toda a violência dele, é um mangá que eu acho bastante improvável de vir aqui pro Brasil. Se for, vai ser para alguma editora pequena, né? Se eu não me engano, o próprio Gunnibal, que é um mangá bastante gore também, ele tá sendo publicado pela MPEG agora, que assim que chegar o mangá eu vou trazer o vídeo aqui pro canal. E eu agradeço a loja Bruno Mangás, que eles me enviaram esse mangá aqui para contar a história para vocês aqui no canal. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história. Vocês já leram DevTube? O que vocês acharam da história? Vocês querem que eu continue trazendo ela? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.